Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Hudson. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Desculpa aí o atraso, estava me revisando aqui. Marco, desculpa interromper aí, rapidinho. Hoje eu estou fazendo um curso de segurança e criptografia, né? E hoje o tema da aula começou, né? Começou uma outra aula sobre computação confiável, né? E aí o cara demonstrou um ataque via hardware que os caras fazem. Por exemplo, eu não sei se os projetos de circuito hoje têm isso daí, essa preocupação. Dependendo da alteração da voltagem que você faz no processador, ele muda o processamento do registro. Ele pula. Você sabe alguma coisa sobre isso daí? Se isso é Eu já, válido? eu já vi algumas apresentações sobre isso, particularmente porque eu trabalhei num projeto que tivesse esse nível de controle, mas é aquele assunto que eu sei que existe, só não estou tão por dentro ainda. Espero que um dia tá, né? Mas é verdade, isso aí. Tem várias formas de acessar, de fazer esse hacker via hardware.
E aí tem algumas preocupações, mas são mais preocupações a nível de arquitetura do projeto do que do fluxo em si, sabe? Não é mais uma preocupação de quem vai fazer a arquitetura do projeto, de como é que vai se proteger desses ataques, pelo menos até onde eu sei. Deixa eu só falar uma pergunta. Por exemplo, esse ensinamento do Verilog aí que nós estamos fazendo, né? Dos registradores, do multiplexadores, do flip-flop, alguma coisa assim. É, se, se for na prática, se você muda a clock dele, ou muda a voltagem para uma voltagem, não sei, microvoltagem, não sei se pode falar, é micro, né? Porque é tudo de 3.3 para 3.5. É, Tem alteração na execução desses flip-flop aí? Já tem alguma coisa falando sobre isso daí? É só curiosidade desse só. nível, desse nível de projeto que a gente que a gente faz só o front-end, só o RTL, essas preocupações a gente não precisa se preocupar com isso. Se não for nada relacionado à funcionalidade, a gente não precisa se preocupar por enquanto. Porque essas preocupações, quando começa a envolver questão de tensão, de corrente, de, sei lá, talvez aumentar a corrente para ter um superaquecimento de algum determinado bloco, isso aí só vem mais quando a gente, pelo menos no fluxo digital, essas preocupações só aparecem quando a gente está trabalhando com back-end. Até então, pelo menos a nível de front-end de RTL, só se fosse uma preocupação funcional, da gente ter algumas redundâncias no nosso projeto, no nosso design para se proteger disso. Mas a gente não começa a mexer ainda com tensões, nem com esse tipo, que são aquelas coisas que a gente viu lá no Virtuoso, né? Então, pelo menos por enquanto, a gente não começa a se preocupar com isso, só com a parte funcional mesmo. Opa, valeu, obrigado. Pelo menos até o nível de onde eu posso dizer, onde eu tenho conhecimento, seria assim. Aí tem alguns projetos que envolvem algumas técnicas de low power, de divisão hierárquica, mas isso aí não sei se entraria tanto nesse assunto. É porque assim, o professor botou uns hacks fazendo, eles quebraram. Lembra do iPhone? Quebraram, Uhum, fizeram. já. Foi o brasileiro que fez isso, né? E exatamente ele fez isso daí. Ele começou a mudar, porque ele tem um processador dentro do iPhone que faz gera criptografia, né? E aí ele começou a mudar a frequência, não sei, a voltagem lá, tem um software da Apple lá dentro que eles usam, aí começou a gerar o binário do SO, porque eles não fazem a validação do binário do SO, porque não tem uma certificação, né? Aí começou a ver isso daí, fazer, aí conseguiu fazer a quebra da chave da criptografia. Então, você vê como é pelo hardware, né? É força bruta. E teve um outro caso que também está explicando, de um pendrive que é para criptomoedas também. Fizeram também a mesma coisa. Então, você vê que, então, acho que não sei se agora que o pessoal está tendo mais essa oportunidade de equipamento ou de conhecimento técnico, né? De você quebrar pelo hardware a chaves de criptografia ou segurança, né? É por isso que eu Não, tem, perguntei. tem, tem. Tem uma preocupação, sim, com o pessoal do rádio sobre isso. Inclusive, uma das preocupações de quem trabalha com Verif seriam os testes que a gente chama de teste de robustez. Que, tentando trazer um pouquinho para esse lado, é a gente tentar exercitar um hardware, mas de um ponto de vista além da funcionalidade dele. Então, existem esses testes na verificação que a gente tenta verificar como é que um hardware se comporta caso alguma coisa anormal aconteça com ele. Que é justamente, por exemplo, para prevenir casos, talvez assim, forcei de certa maneira meu hardware que jogou ele no estado desconhecido. Se ele está no estado desconhecido, ele não sabe para onde é que vai e ele acaba entrando num local aleatório, que não deveria. Então, quem pega isso, a gente consegue pegar isso pelos testes de robustez. Por exemplo, numa máquina de estados que a gente. Se bem que a gente viu só exemplos mais simples, né? Mas numa máquina de estados que a gente viu, se a gente não tem a preocupação de
trazer o nosso rádio, o nosso dispositivo para um local conhecido, quando alguma coisa anormal acontece, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode acontecer um caso desse, que por algum motivo teve um bit flip ali, que jogou o nosso dispositivo no estado desconhecido, ele não sabe o que fazer, foi para um local que não devia, deu acesso a quem não devia. Então, tem como a gente, pelo menos, tentar verificar isso. Lógico que, à medida que o nosso dispositivo vai se tornando cada vez mais e mais complexo, a gente tem mais e mais estados, tem mais e mais condições que a gente tem que prever, ou pelo menos deveria testar, e acaba entrando nessas situações. Mas tem alguns caminhos que já são conhecidos, já tem algumas arquiteturas que a gente pode vir a fazer para tentar se proteger disso. Aí já entra no outro ramo de projetos, que seria talvez integridade do sinal, talvez circuitos redundantes, o que fazer quando o meu circuito principal falha. Então, eu posso ter algumas técnicas de redundância que eu posso usar para proteção também. Só que cada redundância tem um custo. Então, aí vai começando a entrar naquela questão de trade-off. Para me proteger disso, preciso fazer um circuito que é 3 vezes maior. Será que vale a pena? Será que vai caber no meu chip? Aí entra em outras questões mais sistêmicas que eu acho que talvez não saberia como tratar agora, sabe? Pelo menos não tenho um exemplo de cabeça. Mas sim, mas existe a preocupação quando a gente está fazendo um projeto de ter essa segurança e também vai da complexidade e da importância do projeto, né? Se a gente tem só um contador, entre aspas, não precisa a gente se preocupar tanto. Se a gente tem um microprocessador, aí sim, a gente vai tentar olhar ele de uma forma de projeto mais sistêmica, de como fazer uma barreira nele para tentar inibir o acesso de usuários não autorizados. Porque isso é até quando a gente está fazendo programação, configuração, que envolve trim, envolve chips, a gente tem diferentes tipos de permissão para o usuário. Então, a gente tem a permissão de usuário final, a gente tem a permissão de teste, a gente tem a permissão de debug. E quando a gente está fazendo, principalmente debug geralmente tem acesso a todo o chip, porque a função dele é fazer o debug. Só que a gente não pode deixar esse debug ser tão acessível assim para o usuário final. Uma das maneiras conhecidas de proteger o debug é literalmente esconder os pinos. Mas se você vai lá, se você faz a engenharia reversa do negócio e tem acesso a um pino que você não deveria ter acesso, você, por exemplo, pode entrar no modo de teste que você não deveria ter acesso. E aí tem várias outras técnicas. Uma técnica, por exemplo, é por meio de ataque, por meio de força bruta, tentar extrapolar a memória e jogar a memória para um estado desconhecido. Uma vez que ela está no estado desconhecido, ela não sabe para onde vai. E aí você vai fazendo toda a engenharia reversa para trazer aquilo dali para uma permissão que você não deveria ter. Então tem algumas técnicas para proteção, mas acho que é a visão mais sistêmica do processo. Mas toda vez que a gente vai tratar de um chip, principalmente um chip controlador, que ele tem que fazer a trimagem da parte analógica do sistema, a gente tem diferentes níveis de usuário que podem acessar aquilo e a gente tenta proteger um pouquinho. Aí vai do gerente de projeto fazer o trade-off e escolher a abordagem mais adequada. Então depende muito do projeto que você vai aplicar e também da budget do projeto, né? Para você colocar segurança, depende do nível de aplicação, se for área médica, de aeronáutica, militar, se for uso civil. Inclusive, tem algumas áreas que têm regulamentos próprios para fazer circuito para aquela área. Por exemplo, eu posso falar do DO254. DO254 é uma norma que você deve cumprir caso você queira fazer circuito para circuitos aviônicos, que é o que o pessoal fala, né? Então, se você for trabalhar com algum circuito que vai embarcado no avião, tem uma série de recomendações e preocupação extra que você tem que tratar e aquele é auditável para você apresentar um circuito que vai ser embarcado em qualquer tipo de aeronave. Então, esse é um exemplo. Tem outra norma que é específica para circuito para automóveis, que é a ISO 26262, alguma coisa assim. Então, se você quiser embarcar seu dispositivo, seu hardware, sua FPGA,
seja lá o que for. Num automóvel, você tem que cumprir uma série de etapas que no circuito normal, por exemplo, um controlador de motor de fábrica não precisaria ter. Então, o nível de preocupação é bem maior. E aí vão também, eu acho que entra também um pouco nessa parte de preocupações de dar acesso a quem não deveria ter acesso. Eu acho que a nova onda de hackers, né, que vão vir são os hackers de IoT, que fazem exploração de algumas fraquezas da internet compartilhada, do hardware compartilhado, para poder ter acesso ali a seu sistema. Então, vai do nível de importância do projeto, o que você deveria, o trade-off, né, o que você quer proteger ou não, e aí tem algumas técnicas para isso. Aí, pessoal, vamos quebrar os rádios do Matheus aí. Tem um desafio aí. Hein, Matheus? Nós vamos quebrar os seus rádios aí da empresa lá, hein? Brincadeira. Vou compartilhar aqui minha tela. Mas essa área é bem interessante. Bem interessante. Tá, deixa eu ir pra cá. Pessoal, eu dei uma pincelada nos slides. Acho que na semana passada, a gente cobriu toda aquela parte de introdução ao Verilog. Pelo menos foi apresentado ali uma introdução bem básica do Verilog. A gente cobriu alguns exemplos de circuitos puramente combinacionais, que quando eu conversei com vocês ali bem no início, acho que uma das grandes preocupações era justamente essa, era ter mais exemplos para ficar mais acostumado com a sintaxe e com a forma de trabalhar, porque a partir de agora a gente está num paradigma um pouco diferente, que é o paradigma de fazer projetos para hardware. Então a gente já tem que ter na cabeça um pouco de paralelismo, como é que aquilo vai ser representado de uma forma real. E a gente fez aqui alguns exemplos, somadores, vários somadores, multiplexadores, demultiplexadores, decoders, encoders, comparadores e o circuitinho final que foi um gerador e um verificador de paridade. Até aqui, como é que está o entendimento? Tá tudo ok? Tá alguma dúvida? Dá para a gente seguir? A gente tem que voltar? Tem que ter mais exemplos? Vou falar por mim, né, Márcio? Boa noite a todos. Então, eu não perdi aí 2 aulas, vou dar uma revisada no material e vou colocar em prática aí depois para poder estar junto com a galera. Então, eu vou pegar daqui em diante. Tá, não, beleza, mas aí qualquer problema, aquele negócio, é só entrar em contato que a gente vai se ajudando. E aí, o que eu tinha planejado para essa semana, pelo menos na elaboração aqui desses slides, eu acho que eu já, pelo menos do que foi apresentado, né, do que foi proposto, que seria essa revisão de introdução ao Verilog, já está dando para ver uma luz no final do túnel. Então, para essa semana, o que eu tenho planejado seriam esses circuitos, fazer a complementação, né, que a gente já falou de circuito puramente combinacional, agora a gente vai falar de circuito sequencial, e a partir daí partir para a máquina de estado. E lógico, daquela mesma forma que a gente fez da outra com os circuitos combinacionais, a gente vai ter muitos exemplos. Então, só para a gente começar falando dos circuitos combinacionais, né, circuitos sequenciais, eu vou me confundir bastante. Se eu falar alguma besteira aí, vocês relevam. Mas só para pegar aqui o gancho dos circuitos sequenciais, qual seria a diferença entre um circuito combinacional com um circuito sequencial? Se a gente voltar alguns slides e relembrar lá no circuito combinacional, a principal diferença é que no circuito combinacional não existe aquele elemento de memória. O circuito combinacional não se preocupa com os valores anteriores das portas ou dos blocos que a gente está descrevendo. O que é diferente do circuito sequencial. O circuito sequencial a gente depende tanto das entradas atuais como dos valores passados dessa entrada. Então a gente já tem uma preocupação aí com essa questão de depender de valores passados já traz já traz da nossa cabeça que a gente vai ter que ter algum elemento de memória para trabalhar. E nisso, nos circuitos sequenciais, tem um componente que é muito importante, que é o clock. A maioria dos circuitos são síncronos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles dependem do clock. O clock nada mais é que o ritmo
o ritmo do seu circuito. Ele é meio que um contrato, que existe um contrato de time, um contrato de amostragem no seu circuito. Ele lhe dá uma janela onde o seu circuito pode trabalhar, e a partir daquela janela, em determinado momento, as coisas têm que estar estáveis porque vai ter uma amostragem. Seria mais ou menos aquela brincadeira do... Não sei se todo mundo assistiu o Round 6, tem aquela brincadeira da boneca gigante, que ela fica cantando uma musiquinha, na hora que ela termina de cantar, ela abre o olho, ninguém pode se mover. Então seria mais ou menos esse o papel do clock no nosso circuito. A gente tem um determinado time, tem uma determinada janela de tempo, que podem haver manipulações do sinal, o sinal pode passar por portas lógicas, pode ser manipulado da maneira que for, mas no final daquela janela, todos os sinais têm que estar estáveis, porque ali vai ter uma amostragem e vai ter uma espécie de print, uma espécie de snapshot do nosso circuito em um determinado momento. Por que isso? Porque isso é uma forma de garantir ordem, tornar o nosso circuito predizível, por assim dizer. Então é um gatilho que vai comandar todas as transições, todas as manipulações que vai ter no nosso dado. E aqui a forma... que interessante, porque eu coloquei que a maioria dos circuitos sequenciais são síncronos. Existem circuitos, a gente já viu isso na nossa matéria, né, durante as aulas normais, que existe os circuitos baseados em LET, que não necessariamente eles são síncronos. O LET ele é utilizável, mas em apenas casos bem específicos. Toda vez que o nosso fluxo envolver um LET, aquilo dali vai ser uma dor de cabeça para o nosso fluxo convencional. Então, apenas em casos bem específicos, a gente deseja ter um circuito que dependa de LED. E aí, um dos ramos que eu já tinha comentado nas aulas passadas, um dos ramos que a academia está estudando, pelo menos para os próximos, o futuro, está tentando achar uma solução ainda, seriam os circuitos assíncronos. Porque, como eu estou falando, que a gente depende de um clock para ter esse controle, então a gente tem alguma perda. Se todo o circuito tem que parar, porque o clock vai bater e o circuito tem que estar estável, lógico que a gente vai ter uma perda. É uma perda necessária até o momento, mas a academia está estudando algumas formas de ter circuitos assíncronos. E circuitos assíncronos têm uma série de técnicas, é uma complicação, eu nunca estudei sobre, mas baseado em LEDs, eles se baseiam muito em cálculos matemáticos para fazer a contagem certinha do delay gasto por cada porta lógica, por cada circuito. Então, é uma área que está em estudo. Existem algumas ferramentas, eu sei que tem uma empresa do Chile que trabalha com isso, mas não é muito popular, pelo menos não no ramo dos circuitos, esse tipo de circuitos. São circuitos específicos para algumas partes específicas do projeto. Eu sei que tem alguns microprocessadores que trabalham com LEDs para poder fazer essa parte de aceleração, eu sei que tem circuitos assíncronos, mas a gente aqui, como é uma revisão de uma introdução, a gente vai se apegar no clock, pegar com muita força, com unhas e dentes no clock. Então, como é que a gente faz a descrição de um circuito sequencial no Verilog? A gente já viu isso, mas é só para relembrar. Toda vez que a gente for trabalhar com circuito sequencial, a gente vai ter um always específico para isso. É como se isso fosse todo Verilog ele é baseado em templates. As ferramentas utilizam templates para poder gerar netlist final. Então, toda vez que uma ferramenta está fazendo a compilação do nosso código, ela vê um always seguido de um POSED ou NEGET clock, ela já sabe que aqui dali vai descrever um circuito sequencial. Então, aqui dali vai ser um flip-flop, ou no caso, por exemplo, nós temos resets, uma outra abordagem seria fazer esse always, que na lista de sensibilidade dele vai ter o POSED e o POSED do clock, ou NEGET, aqui vai depender do circuito, e ele vai ter na lista de sensibilidade também o reset. Como a gente já tinha conversado anteriormente, toda vez que a gente for utilizar em blocos procedurais, a gente vai ter que utilizar o tipo reg. Então, a gente não vai utilizar o wire, não vai utilizar assign para fazer circuitos sequenciais. Mas eu quero fazer um flip-flop utilizando assign. Não. O assign, que são aqueles assinalamentos contínuos, eles são utilizados apenas com wire. E eles realmente representam um jump, um fio, no nosso circuito.
Então, toda vez que a gente for trabalhar com circuitos sequenciais, a gente vai ter que utilizar o tipo REG. E aí vai entrar um ponto que eu acho que foi de muita confusão nas nossas aulas, que é a diferença entre as variáveis blocantes, o assinalamento blocante, né, e o assinalamento não blocante. É o blocking e o não blocking. Então, por que ele existe e por que ele é utilizado para modelar circuitos sequenciais? Eu tentei fazer aqui um esforço de por que a gente não utiliza o blocking, né, o assinalamento blocante, o blocking, para para fazer a descrição de uma lógica sequencial. Então, como a gente já tinha visto combinacional, fazer o blocking é muito simples, é só a gente colocar lá o sinalzinho de igual, que dentro do bloco procedural ele vai dando linha a linha, e ele vai fazendo atribuindo. Então, por que a gente não utiliza isso para fazer uma lógica sequencial? Aí eu vou pular aqui para o EDA Playground, que eu criei um RTL bastante simples. Na verdade, tudo que a gente quer aqui é que a gente chama de shift register, né? Nós temos o nosso sinal de entrada, que ele vai ser amostrado, dado uma latência vai esperar alguma latência, esse sinal vai estar disponível na saída. Para esse RTL aqui é uma latência de 3, então, primeiro ele vai ser amostrado pelo Q1, depois ele vai ser amostrado pelo Q2, depois ele é amostrado pelo Q3, e depois de 3 ciclos de clock ele vai estar disponível na saída. Então, pulando aqui para o EDA Playground, esse RTL está disponível lá no driver, né? Se ele não tiver ainda, eu coloco logo em seguida, mas a ideia desse EDA Playground aqui, dessa simulação, é mostrar o porquê que a gente não consegue trabalhar com assinalamentos blocantes quando a gente quer fazer lógica sequencial. Então, em algum aqui lugar, deixa eu ver aqui como é que está o nome, é o stage. É o CISO. Que eu gravei aqui como CISO é porque esse tipo de shift hash ele é conhecido como CISO, que vem de Serial Input, Serial Output. Então, a entrada serial, saída serial. Eu vou tentar mostrar aqui no código primeiro, para tentar deixar grande a tela. Então, a ideia desse RTL, onde é que ele está aqui? É o back. Isso aqui é um RTL que ele está errado. Por que ele está errado? A gente já sabe que ele está errado porque eu estou utilizando assinalamentos blocantes para fazer lógica sequencial, mas eu vou tentar mostrar por forma de onda por que ele está errado. Então, a princípio, a gente vai se concentrar apenas nessa parte que está descomentada. Eu tenho aqui, semelhante ao que foi mostrado na figura, né? Que deve estar a figura. Eu tentei replicar essa sequência, essa cascata de flip-flops, só que utilizando lógica blocante, assinamento blocante. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que o Q1 vai receber S1, Q2 recebe Q1, Q3 recebe Q2. Se a gente simular isso aqui, eu vou utilizar aqui o EDA Playground para simular. Deixa eu só, porque aqui já é a segunda etapa. Só copiar isso aqui. Se a gente simular isso aqui no EDA Playground, eu vou colocar uma forminha de onda. Eu vou comentar isso aqui. Isso aqui eu já tenho aqui como é que tá. Aqui eu já está avançado, né, o test bench. Mas o test bench, deixa eu ver aqui o que ele vai fazer. Ele simplesmente vai jogar um sinal na entrada, esperar alguns ciclos e ver se ele vai estar presente na saída. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com a boa implementação. Então, deixa eu comentar isso aqui não é necessário, pelo menos não até então. E a gente vai observar só o nosso design ruim. Então, deixa eu fechar aqui, eu vou começar de novo aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de ver. Então, eu quero meu test bench, quero esses sinais. Deixa eu ver se vai dar para entender agora. Então, o que eu fiz no test bench? Primeiro, ele vai começar
esse sinal de saída vai começar em X, né? Porque ele não teve nenhum clock, se não teve nenhum clock, a variável não sabe para onde ir. Então, se a gente olha aqui, ele é sensível ao clock. Uma vez que não tem nenhum clock, a variável de saída não está inicializada ainda, porque ela depende do Q3 e o Q3 depende do clock. Então, uma vez que tem um clock, a minha porta de saída ela começa a pegar do Q3. E o que é que aconteceu aqui? A minha intenção era que eu tivesse o meu sinal de saída 3 ciclos de clock depois. Então, eu levantei o sinal aqui. No próximo ciclo de clock, ele já foi atribuído. Então, ele já foi para a minha saída. Então, a gente já consegue perceber que não está igual ao que eu queria representar no meu RTL. Porque o que é que acontece? Como aqui é uma variável blocante, Q1 vai receber o sinal da entrada imediatamente, Q2 recebe o sinal de Q1 imediatamente, então Q2 está recebendo o sinal da entrada, e o Q3 recebe imediatamente o sinal da entrada. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma atribuição direta de Q3 recebendo S1. Então, é por isso que no próximo ciclo de clock, eu já tenho o valor na saída. Não é o que a gente esperava uma certa latência depois. Eu vou só colocar aqui em paralelo o meu test bench com uma atribuição correta, porque ele vai ser o modelo de referência da gente. Depois eu apresento aqui como é que é a implementação correta desse circuito sequencial. Então, vou só repetir aqui, rodar novamente. Vou fechar isso aqui para não atrapalhar. Vou aumentar aqui para ficar melhor de ver. Além dos sinais que eu já conhecia, né, eu vou colocar agora os sinais do meu Good Shift Register. Quais são os sinais que eu quero? Vou colocar até aqui. Então, dá para perceber que o comportamento que eu quero do meu circuito é esse que está apresentado daqui para baixo. Eu quero que minha saída esteja disponível apenas 3 ciclos de clock depois. Então, qual é o comportamento correto? Eu vou subir meu sinal de entrada, que é representado aqui pelo SI. Então, no meu próximo ciclo de clock, Q1 recebe SI. No próximo ciclo, Q2 recebe o SI, né? Porque Q2 está recebendo Q1. E no próximo ciclo, Q3 recebe o SI. Então, eu tenho 3 ciclos de clock depois, eu vou ter o meu sinal disponível na saída. E como aqui eu tenho um assinalamento contínuo, eu tenho um assign, à medida que o Q3 muda, eu já mudo também o meu sinal de saída. Então, esse é o comportamento que eu espero. Então, dá para ver que a gente, utilizando sinais blocantes, não vai representar da maneira que a gente queria. Até aqui tudo bem. Mas vem uma outra questão. Beleza, eu já entendi que dessa forma está errado, dessa forma é incorreto. Não vai representar na simulação o que eu gostaria de ter no meu circuito real. Mas, e aqui tem uma explicação, né, que por que vai estar errado. E uma coisa interessante seria a etapa de síntese. A gente não tem comentado muito sobre a etapa de síntese, tirando algumas aulas que eu tinha conversado com o Matheus sobre síntese, mas o que acontece? A princípio, quando a ferramenta vai fazer a síntese do nosso bloco, o que seria a síntese? Ela vai ler nosso bloco e vai gerar uma netlist a partir do nosso RTL. Nesse processo, existem algumas otimizações. Nessas otimizações, como a síntese vai entender que esse assinalamento foi errado, ela vai olhar, oxe, o que na verdade ele quer é que Q3 receba S1. Então, dependendo da ferramenta de síntese, vai depender do algoritmo da síntese da ferramenta, mas pode ser que ela olhe para isso aqui e ela veja que não, aqui não é necessário Q1 e Q2, eu posso cortar isso aqui e atribuir SI diretamente a Q3. Então, mais uma vez, a gente tem que o circuito pretendido não foi alcançado, porque a síntese fez essa otimização e ela jogou SI, por exemplo, bem aqui, e cortou fora o Q2 e o Q1. Então, seria mais uma prova de que esse tipo de assinalamento não é o ideal, o correto, quando a gente quer fazer síntese lógica. Mas aí vem outro porém, que é aquele, mas presta atenção, mas tu me disse que está correto, mas se eu rearranjar bem aqui o meu RTL, eu vou ver na simulação que o resultado vai estar correto. Então, é isso aqui mais ou menos que a gente vai tentar fazer agora. Eu vou comentar essa parte. Deixa eu só mudar aqui.
Eu vou comentar essa parte, eu vou liberar essa segunda parte aqui. Essa segunda parte, ela é igual, tá? Quer dizer, ela é igual não, senão não precisaria refazer isso. Mas ela é muito parecida. Percebe que eu estou só mexendo aqui na ordem da atribuição. Q3 recebendo Q2, eu puxei lá para cima. Q2 recebendo Q1 permanece aqui no meio. E Q1 recebendo SI foi lá para baixo. Então, a partir de agora, eu vou rodar novamente a simulação, mas com essa nova versão de RTL. Então, se eu vier aqui no EDA Playground, eu vou... Deixa eu diminuir aqui de novo para conseguir ver. Eu vou só jogar esse aqui que eu acabei de editar, vou jogar aqui no meu design. Vou salvar, fechar esse aqui para não atrapalhar e vou rodar novamente. Vou esperar a ferramenta trabalhar. Tá. Isso aqui é o circuito pretendido que a gente quer. Aqui tem a parte do circuito corretamente modelado, né? E agora, quando a gente olha para a saída ruim, a gente percebe que ela já está de acordo com o que a gente quer. Esse aqui não é o meu modelo de referência. Eu já posso ver que eu joguei o sinal SI aqui e 3 ciclos de clock depois, né? 3 pós-edge depois, 1, 2, 3, o meu SO foi para 1. É isso aqui que eu quero. Então, esse circuito está correto. É isso? Então, mais uma vez, ele não está correto, porque, na verdade, o que a gente fez aqui não foi modelar corretamente o circuito, a gente fez apenas um trick, né? A gente fez apenas uma gambiarra, uma manipulação. E por que esse trick está errado? Primeiro que a gente vai fazer com que o nosso RTL dependa da ordem. A gente vai criar nele o que a gente chama aqui de race condition. O que é que isso quer dizer? Tem algumas explicações aqui porque está errado, né? Estou só tentando resumir. Mas por que ele está errado? Porque aqui, na verdade, o que a gente fez foi um rearranjo para a gente ter no software uma resposta igual ao que a gente quer. Não necessariamente está correta, a gente só manipulou os dados ali para parecer que está correto. O segundo ponto de por que está errado, eu vou ficar botando em tela cheia e tirando. O segundo ponto de por que está errado é porque ele vai criar essa que a gente chama de condição de corrida, race condition. Para simular isso aqui, basta a gente fazer uma pequena manipulação no nosso RTL, né? Eu vou criar um novo fio, um novo reg, e vou dizer que esse valor chamado de some other reg vai receber o valor de Q2. Então, como é que eu vou provar que isso aqui é uma race condition? Se eu jogar aqui no EDA Playground, que deve estar aqui, só fechar isso aqui, não interessa. Então, se eu jogar isso aqui no EDA Playground, novamente eu vou fazer uma pequena manipulação. Deixa eu ver se isso aqui está no meu good stage. Tá. Eu tenho no meu good stage, só mostrar aqui no meu good, eu tenho também esse sinal some other reg, só para fazer uma comparação entre eles, entre um RTL bem modelado, utilizando atribuições corretas. Aí eu criei essa mesma estruturazinha aqui que eu criei num RTL que não está bem modelado. No caso aqui é o bad. Tá. Então eu tenho essa mesma estrutura aqui. Eu vou fazer uma comparação entre elas. Então lá vai a gente de novo para o nosso EDA Playground. Aqui eu quero olhar o bad. Eu vou só descomentar essa parte. Vou rodar novamente. Rodou. Eu só salvei. Deixa eu rodar novamente. Vamos lá, aumentar a tela de novo para ficar bom de ver. Sai daqui. Então, eu vou fazer uma comparação agora entre aquelas duas estruturas que eu criei, né? Então, eu vou pegar aqui no bad meu some other reg e vou pegar aqui no meu good meu some other reg. Se a gente olhar, a gente já vai perceber que tem uma diferença entre eles. Então, essas estruturas que eram para ser iguais, já não são tão iguais assim. Então, já dá para desconfiar que existe alguma coisa errada aqui. Porque qual é a intenção desse some other reg? Esse some other reg, na verdade, ele está só fazendo um print do valor que está em Q2. Então, se ele é só um print do valor que está em Q2, quer dizer, o valor do Q2 um ciclo depois, né?
Aqui já dá para perceber que tem uma pequena diferença. Então, meu Q2 está aqui, a intenção que o som meu ODREG vai para um ciclo depois. Por quê? Porque ele vai esperar o ciclo de clock para poder fazer essa atribuição. Aqui a gente já não viu que isso aqui está correto. Mas ainda tem mais um porém. Vou deixar essa linha salva bem aqui, porque eu vou rodar fazendo mais uma outra manipulação para tentar demonstrar o que é condição de corrida. Se eu só recortar isso aqui, fazer um Ctrl X bem aqui, e jogar ele, mudar a posição desse código no meu RTL, e rodar novamente, o esperado é que, quer dizer, não é o esperado, vai depender da ferramenta, mas eu já fiz um teste aqui no Icarus Weblog, o Icarus Weblog trabalha assim. Então percebe que só o fato de eu mudar a ordem do meu RTL já tem uma resposta completamente diferente. Então eu fiz novamente uma manipulação para que os dados pareçam iguais. Então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, não é descrevendo RTL, eu estou só enganando a ferramenta para me dar a resposta que eu quero. E por que isso é uma race condition, que a gente chama? Porque a gente deixa o nosso RTL totalmente à mercê da ferramenta de simulação. E não é isso que a gente quer num circuito normal. O meu circuito é para ter a mesma resposta sempre. Não importa se o meu bloquinho está na esquerda, não importa se o meu bloquinho está na direita. Minha resposta deveria ser a mesma sempre. Então, na ferramenta no Verilog, não importa, pelo menos para o always sequencial, né? Não importa a ordem do always, ele tem sempre que dar a mesma resposta. Uma vez que eu faço atribuições blocantes utilizando always sequencial, eu vou criar uma race condition, eu vou deixar meu código dependente da ferramenta, vai depender de como a ferramenta vai interpretar meu código, vai depender de como ela vai ler meu código, quem ela vai ler primeiro. Se ela leu primeiro esse bloquinho aqui e fez essa atribuição, vai ser de uma forma. Se eu boto isso aqui para onde estava, que é aqui embaixo, e ela fez essa atribuição, ela vai pensar de outra forma. Então é por isso que isso aqui está errado, é uma race condition. Então é por isso que a gente não pode modelar o nosso circuito sequencial utilizando ferramentas blocantes, porque atribuições blocantes não representam a forma que um flip-flop, que um elemento de memória trabalha na realidade. Então, só para provar mais uma vez, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu bom RTL, né, com o meu good stage. Se eu tirar daqui e jogar ele aqui para cima, é para ele trabalhar da mesma forma, porque são always paralelos. Eu tenho elementos de memória trabalhando em paralelo. Então, não é para ser dependente de ordem. Não é para ser dependente da posição em que está no RTL. Então, se mais uma vez, se eu vim aqui, já salvei, vou rodar novamente. E se a gente observar para a curvinha ali do meu bom RTL, ela permaneceu a mesma. É esse aqui, tá? Esse último aqui. Então, nas duas formas de onda, não importa a posição que ela esteja, ela vai permanecer no mesmo local. Então, ela é uma forma correta de descrever circuitos sequenciais. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, esse é o motivo pelo qual a gente utiliza atribuições não blocantes quando a gente está fazendo o RTL. Eu vou explicar mais ou menos depois como é que é o ciclo de simulação da ferramenta, mas apenas para finalizar esse trechinho de por que a gente reverter a ordem. Beleza, vai gerar uma forma de onda compatível com o que a gente quer, mas a gente a gente está apenas mascarando o problema, a gente está apenas fazendo com que a ferramenta gere uma resposta que a gente quer. É por isso que quando a gente começou essa revisão... Opa, diga lá, você. Ô, Márcio, eu estou curioso para saber o seguinte, o compilador aí, seja do EDA, seja outro qualquer, ele costuma dar um warning nesse caso, falando assim, olha, isso aí não está legal não, hein? Ou ele deixa passar batido? Vai depender do compilador. Tem compilador que não dá warning. Por exemplo, aqui eu estou usando o Icarus Verilog. Apesar de ser o EDA, né, mas no fundo por debaixo dos panos, quem está trabalhando aqui é o Icarus Verilog. Ele não dá nenhum warning para isso. Tem ferramentas que vão dizer isso no lint. Quando a gente passar uma outra ferramenta, o lint seria um corretor. Ele vai olhar aqui e falar, olha aqui que aqui está estranho. Mas vai depender de ferramenta para ferramenta. E essa manipulaçãozinha que eu fiz bem aqui, tem ferramenta que aqui no Icarus ele teve diferença, né? Mas tem ferramenta que não vai ter diferença. Então, eu tirar daqui e trazer para cá, fazer essa brincadeira que eu acabei de fazer,
vai continuar a mesma curva, o que vai mascarar ainda mais o problema, porque para a gente vai continuar na nossa cabeça que, beleza, deu certo, então pode seguir que o meu RTL tá ok. Entendo. Como você falou, de repente ele faz uma otimização qualquer, algum processo aí, e já que ele quer tudo igual, é tudo igual, ponto. Isso, Ok, obrigado. Mas eu tô só mascarando o problema. Diga lá, Hudson. O Hudson tá com a mão levantada aqui. Alguma coisa? Opa. Problema. Só uma curiosidade agora, esse tempo que esse Icarus tem default é 1 segundo? Eu estou vendo que Como eu não fiz, tem uma unidade, quando a gente vai rodar a simulação, a gente pode passar o que a gente chama de time scale. Como eu não estou passando nenhum time scale para ele, eu acredito que ele tá trabalhando em segundos. Mas tem ferramenta que o time scale padrão é nanosegundo, tem ferramenta que é pico. Não, legal. Mas eu controlo isso. Na hora de rodar, eu posso controlar de duas formas. Ou aqui no meu test bench, porque eu não falei muito dessas diretivas para o compilador. Mas se eu colocar aqui, se eu colocar aqui time scale, peraí, que vai sair agora. Time scale, botar 1 nano por 1 nano. Aqui é para ele rodar utilizando agora 1 nano. Aí eu posso passar isso aqui ou no test bench ou no compilador. Aí tem uma série de ordem de precedência, quem tem precedência é o compilador, se é o test bench, aí é que eu não falei muito desse time scale, eu estou só deixando um padrão. Não, sem problema. Mas uma outra perguntinha, eu estava tentando, fiz a simulação lá dos primeiros, lá, os formadores, lá, e eu coloquei aquele include, né? Que você tinha explicado, só que o meu não rodou legal, não. Depois a hora de esse aqui, né? Não, a gente olha junto. Tá. Porque aqui, na verdade, o que eu faço é só jogar o arquivo de include aqui do bad e do good. Se não der certo, aí tem outra maneira, que é copiar isso aqui e colar aqui. Foi o que eu fiz para rodar. Entendeu? É outra maneira. Mas a gente pode ver com cuidado esse include. Tá ótimo, obrigado. E aí, relembrando aqui, uma das coisas que eu tinha falado desde nas nossas primeiras reuniões é que descrever, por isso que eu não gosto de chamar descrever RTL de programar RTL, porque isso aqui, essa manipulação que a gente faz, eu também não sou da área da programação, posso estar falando uma besteira, mas considerei eu considero isso aí o meu eu lírico falando. Mas isso aqui, até certo ponto, eu fazer essa manipulação para um programa funcionar, tudo bem, tudo ok. Porque no meu teste funcionou, o meu programa está funcionando. Mas é uma das coisas que muda o paradigma quando a gente está fazendo RTL. Não é porque funciona que está correto. Então, além de funcionar, tem que estar correto, tem que ser bem descrito. Porque isso aqui não é só para ficar bonito na simulação. A gente realmente vai fazer uma coisa física, a gente está descrevendo uma coisa física. Por isso que tem que ter esse cuidado. Tá. Aí esse aqui é o exemplo que eu tinha para tentar trazer na prática. A gente sempre vê recomendações. Circuito sequencial usa não blocante, não bloca. Circuito combinacional usa bloco. Então, a gente sempre vê essas recomendações, mas dificilmente a gente vai ver o porquê. Mas a causa principal seria isso, seria esse trick que a gente faz para quebrar a máquina. Aí eu acho que aqui eu vou ter uma série de... Aí é o que eu trago como é que ele corretamente descrito, né? Tá nesse... Eu fiz uma melhoria, na minha cabeça foi uma melhoria nos slides, que eu removi aqueles pedaços de código e agora eu estou só referenciando o arquivo, para não ficar alguns slides soltos só com um pedaço de código. Então, agora todos os códigos estão referenciados com o nome. E esses códigos estão lá naquele drive. Assim como os test banks. Tá? Aqui eu vou tentar explicar por que quando a gente está fazendo isso, utilizando os não blocantes, funciona. Tem todo um parágrafo não, talvez uma subseção na LRM da norma tentando explicar isso aqui, mas eu vou tentar explicar da minha maneira que é a maneira que minha cabeça funciona e na minha cabeça dá certo, né? Porque o que é que acontece quando a gente está utilizando atribuições não blocantes? Como o próprio nome já diz, ela não bloqueia a execução.
Então, a primeira coisa que ela faz, ela vai chegar nesse always bin aqui, ela vai... Aqui continua sendo um bloco procedural, então ele vai ser lido sequencial. Mas o que é que acontece? Quando ele lê essa linha e ele vê que isso aqui é uma atribuição não blocante, toda vez eu faço a confusão, então eu vou dar alguns travados. Então, quando ele vê que isso aqui é uma atribuição não blocante, o que é que ele faz? Ele vai criar uma espécie de variável de memória para esse, não a memória real, mas apenas na ferramenta, né? Então é como se ele guardasse esse valor aqui, sei lá, no Python a gente usa esse aqui, né? Então ele vai guardar esse valor para S1. Ele vai atribuir para Q1? Não. A primeira coisa que ele faz quando ele lê esse tipo de sinal aqui é ele salva esse valor, ele vai fazer apenas um sample desse valor. Então ele vai guardar esse valor. Passa para a próxima linha. Na próxima linha ele vê que isso aqui é igual. Ele, opa, vamos guardar isso aqui novamente. Então vamos jogar isso aqui para Q1. E o valor de Q2? O valor de Q2 ainda é o valor passado. E tudo isso está rolando em tempo zero, tá? Aí ele chega aqui para Q2, mesma coisa. Ele vai jogar aqui um... Não saiu ali, né? Cadê meu... Opa, Matheus, pode falar. Eita, Cara, perdi meu teclado. E aí é que entra um paradigma da grande diferença entre o Verilog e o C, né? Porque, por exemplo, se a gente estivesse programando um PIC ou um Arduino, ou qualquer merdinha dessas, um microcontrolador qualquer, daria para colocar simplesmente para pular o ciclo de máquina e o problema seria resolvido. Só que aqui não existe ciclo de máquina, porque a gente não está num processador, né? Isso. Isso aí A que gente, na toda verdade... a questão. Aí quando a gente estiver modelando, mas mesmo assim, não dá para a gente ter essa informação, não. Aí ele tem que jogar de acordo com a regra. Aí aqui, na verdade, o que esse assinalamento faz, com a gente está descrevendo o hardware, ele está trazendo para nível de texto, a nível de linguagem, como que um hardware trabalha. Então essa é a solução que a linguagem achou para descrever a maneira que um flip-flop trabalha. Aí, beleza, terminei meu always. Você pode pensar, chegou no end. Chegou no end agora, esses valores vão ser copiados. Não, ainda não. Aí ele vai passar para o outro always, se tiver outro always, vai ler esse valor aqui de novo. Como esse valor já está salvo, ele já sabe quem é, né? Mas eu vou só colocar aqui para ficar bonitinho, seguir a regra. Se tivesse outro always aqui embaixo, ele ia para o outro always, ele vai percorrer todo o RTL, procurando todas as atribuições, os assinalamentos não blocantes. Aí, no final, quando terminar, quando ele ler tudo que tem para ler, aí sim, é que o valor de Q1 recebe... O valor de Q1 vai receber o valor dessa variável. O valor de Q2 recebe o underline Q1. O valor, é só nesse momento que ele vai fazer o update. É por isso que quando eu faço esse assinalamento não blocante, eu não preciso me preocupar que esse valor foi atualizado e vai mudar essa resposta aqui, porque não vai. Ele vai ler primeiro todos os always, guardar essas variáveis, e só no próximo delta cycle, né, que a gente chama, que é o ciclo não é um ciclo de tempo real, é só o tempo da ferramenta. Então, só no próximo delta cycle é que vai entrar para a segunda etapa, que é o update, que é quando os operandos, né, do lado esquerdo vão ser atualizados com os valores. Opa, diga lá, Matheus. Ô, Márcio, a gente consegue declarar o reg dentro de um always? Ou o reg sempre tem que ser declarado antes? Nas versões mais atuais do Verilog, consegue. E aí tem um tipo de escrita que eu não recomendo, porque confunde muito, mas que a linguagem permite. Que é, por exemplo, vou bagunçar aqui meu código e vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem o SOMROTREG recebe Q2 mais Q3 mais Q1 mais, sei lá, botar um shift alguma coisa. Tem uma equação gigante. Ele permite, se eu não me engano, ele permite que eu faça um reg temp aqui, por exemplo, e eu atribua para temp o valor de Q2, Q3 mais Q1, por exemplo, só para facilitar, e aqui eu utilize temp. Então, se eu não me engano, isso é permitido. Não recomendo porque bagunça muito a cabeça. Minha recomendação é sempre em always sequencial utilizar atribuições não blocantes, nunca misturar, porque isso aqui é uma dor de cabeça danada para ver. Mas a ferramenta permite. Aí vai depender do usuário. Se o usuário gostar dessa forma de descrever e se sentir confortável, tudo bem.
Mas eu, particularmente, eu gosto de deixar essa atribuição só para combinacional e essa atribuição só para sequencial. Porque o que é que a ferramenta vai ler, na verdade? Não é que ela vai descrever um reg aqui e eu só estou em dúvida se eu posso descrever esse reg aqui, por enquanto a gente vai considerar que sim, daqui a pouco a gente faz o teste. Mas o que é que ela está descrevendo aqui? Não é que eu estou criando um fio, um registrado, não. Aqui eu estou só criando uma variável para facilitar meu entendimento. Então ela simplesmente desconsidera isso aqui. A ferramenta de síntese vai simplesmente pegar esse valor aqui e jogar aqui, do jeito que a gente estava fazendo anteriormente. Né? Mas isso aqui é permitido, mas pelo menos para mim me confunde. Eu não gosto de trabalhar assim. Prefiro deixar tudo bem bonitinho. E se a conta for muito grande, aí tem outras maneiras que eu posso resolver isso. Mas eu vou só tirar essa dúvida bem que na próxima simulação eu vou jogar esse reg bem aqui dentro. Eu só estou em dúvida sobre a questão de... Eu sei que o reg, nas novas versões da linguagem, eu posso atribuir ele aqui, posso atribuir ele aqui, não tem problema. Estou só em dúvida se eu posso atribuir dentro do always. Mas a gente faz o teste aqui. Eu vou trazer esse reg aqui para dentro do always, vamos ver se ele permite. Vamos pegar no good, né? Tem tanta coisa errada ali. Se ele não reclamar é porque permite. Ó, não reclamou. Então, permite. Eu estava só em dúvida sobre isso aqui. Mas eu vou deixar aqui fora que eu acho que ficou mais bonitinho. Tá. Então, aqui é para tentar explicar como é que funciona a cabeça da ferramenta quando ela vê esse tipo de assinalamento no código. Né? Primeiro, ela faz a etapa de sample. Ela vai pegar todos os operadores do lado direito, fazer uma cópia temporária ali, fazer um estoque temporário. E aí, quando terminar toda a leitura de todas as variáveis não blocantes, aí ela faz a etapa de update, que é a etapa de atualização. Ela vai... Isso tudo no tempo zero, tá? É só o delta cycle da máquina, como a máquina trabalha. E por que essa maneira correta de fazer? Porque, como a gente mostrou ali no exemplo, vai eliminar o race condition. Se eu estou trabalhando com flip-flops, né? Flip-flops, elementos de memória, trabalham... A maneira de pensar é que eles trabalham em paralelo. Todos vão fazer a sua... parece aquela imagenzinha da formiga passando uma caixa para outra. Então, todo mundo vai fazer o seu trabalho ao mesmo tempo. Mesmo que eles estejam... Que um esteja depois, 3 linhas depois, 2 always diferentes, mas ele vai sempre fazer essa atribuição corretamente e livre de race conditions, livre dessa condição de corrida. Aí aqui eu fiz um quadrinho, um resumo do resumo, que como é que a gente deve fazer essa atribuição. Então, sequencial, pois é um clock, uma lista de sensibilidade colocada, né, com clock, atribuição não blocante, e o que é que isso vai modelar? Vai modelar flip-flops que trabalham em paralelo. Mesmo que um flip-flop esteja depois do outro, o que eu quis dizer aqui é a forma como eles trabalham. Eles trabalham em paralelo. E quando eu uso combinacional com atribuições blocantes, o que eu estou modelando é uma cascata de portas lógicas. Então, uma linha depois da outra, a gente imagina que ela está um pouquinho, uma etapa depois da outra, no nosso rádio modelado. Ficou claro isso aqui, pessoal? Aparentemente sim, né? Agora é entrar naqueles exercícios lá e começar a ver, Pronto, né? agora exercício, que é o que a gente gosta, né? Então, como aquele primeiro registrador que eu falei foi o CISO, ou CISO, que é o Serial In, Serial Out, aí eu senti uma obrigação de falar de todos os outros tipos de registradores. Então, eu vou falar aqui do CIPO, que é o Serial In Parallel Out, o PISO, que é o Parallel In Serial Out, e o PIPO, que é o Parallel In e Parallel Out. Então, são alguns exemplos que a gente tem de circuitos sequenciais. Então, naquela nossa, aqui na nossa onde? Nosso EDA Playground, deixa eu só desfazer aqui as modificações que eu fiz, porque é a versão que eu vou subir é essa.
Pera aí. Não, acho que eu fui demais. Depois eu procuro a versão correta. Aqui. Diga lá, Matheus. Ô, Márcio, quando você precisa descrever um circuito que não seja tão complexo, tá? Vamos dizer assim, em termos. Vamos pôr um driver de display de 7 segmentos. Você costuma fazer ele por lógica combinacional, descrevendo todo o circuito em termos de portas, a partir das equações, ou você faz ele a partir da descrição comportamental, atribuindo os valores das variáveis dentro de um if ou um case? Eu deixo. Qual dessas duas topologias você costuma utilizar? Eu tô procurando um slide aqui porque eu acho que eu comentei sobre isso. Deixa eu ver. Mas assim, a minha cabeça, como minha cabeça funciona, né? Aqui são as recomendações minhas. Minha cabeça funciona assim. Se a lógica é muito simples, simples a ponto de como é simples na minha cabeça? É a ponto de eu olhar para ela e entender o que está fazendo, sem parar alguns segundos para ver. Se ela é muito simples, a lógica combinacional, a ponto de eu bater o olho e já saber o que está fazendo, eu uso a Assign, sem preocupação nenhuma. Mas a partir do momento que entra if else, que entra case, aí na minha cabeça fica mais lógico, fica mais fácil trabalhar com blocos procedurais. Eu acho que eu deixei isso comentado em algum ponto. Tá perdido por aqui, mas na minha cabeça funciona assim. Quando ele é muito simples, eu uso Assign. Se ele for um pouquinho mais complicado, que eu preciso de um tempinho para analisar, aí eu uso blocos procedurais, que é o always, né? Isso está comentado em alguma forma. Eu tenho outra Em algum lugar que pergunta. isso está comentado. Quando diga você lá. precisa misturar lógicas distintas, você põe tudo dentro de um único código ou você vai separando e instanciando? Por exemplo, utilizar 4 displays de 7 segmentos, né? Tipo, vai ter um driver para cada um. Mas você descreve Isso. todos os drivers dentro de um código só ou você faz um único igual e Aí, instancia 4 vezes? é dividir e conquistar. Faço um instância 4 vezes. Ah, Eu acho, porque uma das vantagens de utilizar o Verilog é o reuso. E aí é uma coisa que a gente tem que exercitar sempre que possível, é o reuso. Porque, beleza, que tu tá num projeto que são 4 segmentos, não, 2 segmentos, não dá dor de cabeça. Eu vou copiar e colar aqui a mesma coisa. 4 segmentos, aí, ainda dá, não dá dor de cabeça. Mas do nada vem uns 128 segmentos, alguma coisa meio absurda. Eita, aí agora já. aí fudeu. E aí tem uma das técnicas que tem é utilizar aquele for generate, né, para fazer instâncias mais rápidas. Instâncias que seguem um padrão mais rápido. Uma das maneiras fáceis de fazer é utilizando aquilo. Mas eu gosto muito de tentar reutilizar ao máximo os projetos. A menos que seja uma coisa bem simples, assim, tipo, um MUX. Você não precisa fazer um projeto de um MUX e guardar e ficar reutilizando. Ali é uma lógica que vai me dar, sei lá, 2 linhas, uma linha. Aí eu faço um MUX. Mas a partir do momento que começa a ficar um pouquinho mais complicada, já vale a pena fazer um IP, um RTL próprio. Mas assim, é a forma que trabalha na minha cabeça. Aí vai de cada um, né? Tá. Aí aqui para mostrar os outros exemplos. Cadê a Playground? Cadê você? Tá por aqui. Aí eu tenho aqueles já prontos que eu estava testando anteriormente. Aqui. Ok. Não. Já tá salvo. A versão que eu quero. Então eu vou. Qual é o próximo? O próximo vai ser o CIPO, que é o Serial In Parallel. Então que apesar de ser fácil de entender, a gente pode ver isso aqui em alguns projetinhos que a gente tem uma entrada serial e ela vai sair paralela. Então, basicamente, o que ela faz? Ela vai tirar alguns tempos, vai guardar alguns ciclos para formar a nossa palavra, e a partir daí eu posso dizer que minha conversão está pronta e eu jogo ela para a saída. Deixa eu ver aqui como é que ela está modelada. Ciclo. Tem algum ciclo aqui? Na minha cabeça eu tinha. Nossa, eu fiz um ciclo. Tá. Mas aí eu vou procurar ali depois o testbench, mas o que é que ela faz?
simplesmente toda vez que eu tiver uma entrada serial chegando, eu vou jogar ela no bit menos significativo. Então ela vai ser meu bit menos significativo. E o que é que acontece com o resto da palavra? Eu vou dar um shift nela. Então isso aqui é uma das maneiras da gente fazer esse shift é por meio dessa linha de código, dessa linha de RTL aqui. Eu estou dando um shift na minha palavra e estou pegando o meu valor menos significativo, né, o meu valor de entrada serial e jogando no meu bit menos significativo. Daria para a gente fazer isso aqui de uma outra maneira. Sei lá, eu criar aqui um always combinacional. Então, eu crio um algo combinacional e digo que isso aqui vai ser o next payout, por exemplo. Next payout. Como ele é combinacional, eu vou usar blocante. Deixa eu só declarar isso aqui como sendo o tipo reg. Então, eu tenho aqui o tipo reg, o next payout. E aí, como é combinacional, o que é que eu posso o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o meu next payout recebe o valor de payout. Vou deixar tudo bem explicado, assim, bem clarinho. E vou dar um shift de 1. Alguém fala alguma coisa? Não. E aí, o que é que eu tenho? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu next payout, eu dei essa balanceada no final. E aí, eu digo que meu next payout vai ser o valor, esse valor aqui que foi atribuído anteriormente, concatenado com esse SI. Lá. Ou então, eu posso dizer que o meu next payout, uma outra forma de fazer, né, só para não ficar igual ao que já foi feito anteriormente, por exemplo, o next payout bit menos significativo, ele recebe aqui o SI. Pronto. E aqui, ao invés de fazer essa atribuição aqui, eu digo que o meu payout é sempre igual ao meu next payout. Pronto. Aqui é uma outra forma de fazer. Eu estou unindo uma lógica sequencial, que só vai ser lida no clock, com a lógica combinacional. O que é que isso quer dizer? Toda vez que tiver uma mudança no SI, ele vai fazer essa brincadeira de dar o shift para o lado, né, o shift para a esquerda, e aí o meu serial, a minha entrada paralela, eu vou atribuir ela para o meu bit menos significativo. Aqui é a mesma coisa, uma coisa equivalente à outra. Só que isso aqui eu tentei usar uma forma diferente de fazer, que foi fazendo aquela concatenação. Mas beleza, ficou claro aqui? Só voltar para o meu estado original. Deixa eu ver se eu fiz um teste bench para ele. Ah tá, não fiz um teste bench para ele. Tá, tô devendo o teste bench dele. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tô devendo o teste bench dele. Mas eu vou deixar ali disponível também. As outras formas que eu tenho aqui de shift register, já falei do CIPO, né? Aí aqui é o contrário, eu tenho uma entrada paralela e uma saída serial. Como é que funciona a entrada paralela e saída serial? Entrada paralela, saída serial. Então, quando eu tiver um reset, eu trago o meu... Eu tenho um interno reg aqui que é uma variável que vai me ajudar a organizar as coisas. Então, como é que ela funciona? Aqui tem interessante porque tem uma ordem de precedência. O que é que isso me diz? Que o meu load tem precedência sobre o shift. Toda vez que eu tiver um load e um shift ao mesmo tempo, ele vai dar preferência para o load. Então, o que é que isso quer dizer? Que toda vez que eu tiver reset, eu trago isso aqui para um estado conhecido. Toda vez que eu tiver o load, eu vou trazer o valor que está no PIN para esse internal reg. Toda vez que tiver um shift sem ter load e sem ter reset, toda vez que tiver um shift, ele vai dar esse shift para a esquerda. Então, minha casinha vai pulando de 1 em 1. E aí, toda vez que quando eu não tiver nada, né, quando eu não tiver reset, nem load, nem shift, o meu internal reg vai se manter. Então, eu vou atribuir o valor dele a ele mesmo. Eu gosto sempre de deixar esse else para ficar bem claro o que é que eu estou fazendo. Mas a minha resposta seria a mesma e também estaria correto se eu deixasse dessa forma, sem else. Por que estaria correto? Porque quando ele não sabe o que fazer, ele cria um elemento de memória e atribui e tenta salvar aquele valor. Só que esse elemento de memória já existe, né? E aí ele vai estar só realimentando. Só que para deixar realmente claro a minha intenção, eu não gosto de deixar dessa forma. Eu gosto de deixar tudo bem explícito
e para todo if eu gosto de deixar um else. Então, eu realmente deixo claro que quando eu não tenho reset, load nem shift, ele vai manter esse valor. Aí eu tenho um test bench aqui montado para ele. Eu faço aqui, cadê meu test bench do piso? Tá aqui. Então, aqui está o meu test bench. Aqui, quer dizer, aqui está o meu RTL, né, meu test bench. Como foi que eu montei meu test bench? O meu test bench eu fiz uma... Eu não estou ali nos últimos dias ali de combinacional, eu já estava em outra atribuição, quer dizer, eu já estava no outro, tentando trazer coisa nova. Então, eu já estava fazendo modelo de como ele deveria se comportar com assert, né, assertion imediata. Aqui eu tentei voltar para o mais simples. Então, como é que funciona um test bench que tem um circuito sequencial? Primeiro de tudo, a partir de agora tem um circuito sequencial, então eu tenho que me preocupar com o clock. Quem vai gerar o clock sou eu. Então, eu tenho que modelar, né, um oscilador, por assim dizer, e conectar lá no pino do clock para fazer aquele circuito funcionar. A forma mais simples que tem da gente fazer um gerador de clock é essa. Então, eu tenho uma variável chamada clock TB, eu gosto de deixar o sufixo TB nas minhas variáveis de test bench. Eu tenho uma variável chamada clock TB, que o valor inicial dela é 0, por isso eu estou usando aquele bloco initial, né? Como é uma linha só, eu não preciso do begin end. Mas se eu deixasse aqui com begin end também é a mesma coisa. E aí o meu initial ele é lido no tempo 0. Então no tempo 0 o meu clock TB vai para 0. E aí depois disso, a cada always, né, que é toda vez, né, sempre, a cada 5 unidades de tempo, o meu clock vai inverter. Então ele vai dar vai comutar o valor, vai dar o toggle. Então isso aqui nada mais é que um comportamento de um clock, um comportamento de um oscilador. E aí eu tenho outro, eu gosto de deixar o do clock separado, às vezes eu deixo do reset separado também, mas por enquanto eu não estou deixando. E aí eu crio um outro initial com o meu test case. E aí é aquilo que a gente já viu no combinacional, vai ser mais ou menos a mesma ideia. A única, eu não estou tendo esse cuidado, mas um cuidado bom que a gente pode ter, é que eu não estou fazendo isso, tá? Então vamos considerar. Mas um cuidado bom que a gente pode ter no RTL é não tentar atribuir sinais no mesmo instante da subida de clock, porque isso pode ter uma race condition acontecendo. Mas, até certo ponto é uma race condition aceitável aqui, que a gente está fazendo teste direto e é tudo livre sequencial. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um initial, aqui é para o EDA Playground pegar as formas de onda, né? Vou atribuir valores iniciais. O reset eu atribuo o valor de 1, porque na verdade esse meu reset é negativo, ele é no negate, então eu atribuo de 1. Por outros valores eu vou ter... aqui eu tenho uma estrutura nova, né? Que é o random. O random é para gerar o valor randômico, que a gente vai precisar já quando a gente estiver trabalhando com nossas máquinas de estado. Então essa variável aqui, ela é uma variável do Verilog. Tem uma versão dela para o System Verilog que a gente consegue controlar melhor, mas como nossa preocupação aqui é Verilog, então essa é a variável do Verilog. E qual é a função dela? Ela vai me gerar um valor randômico de 32 bits. Mas, Márcio, vai gerar um valor randômico de 32 bits e tua porta de entrada tem apenas 4 bits. Eu não preciso me preocupar porque vai ter o truncamento automático do Verilog. Tudo que for acima de 4 bits, ele vai desconsiderar. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Deixar algumas mensagenzinhas só para me dizer o valor que está sendo gerado. Dou 2 ciclos de clock, testo reset, testo load, testo shift. Aqui tem como é que eu estou testando, né? Estou só correndo um pouquinho para não ultrapassar muita hora. Mas para testar o load, simplesmente eu vou dar um pulso no pino de load e observar visualmente se está correto. Para testar o shift, tem um pouquinho, eu fiz uma abordagem um pouquinho diferente, que eu simplesmente ativei o sinal de shift, e aí quando o meu registrador interno foi para 0, aí eu atribuí um novo valor na entrada, que é para eu poder observar melhor a forma de onda. Isso quer ficar mais claro quando a gente observar a forma de onda. E aqui, por fim, eu testei a ordem de precedência, porque para esse meu bloquinho, para esse meu design, essa ordem deveria ter sido mantida. Então, eu fiz um teste onde eu subo os dois ao mesmo tempo e eu vou observar visualmente se isso aqui está correto ou não. Então, deixa eu rodar isso aqui. Tá, aí aqui dá para a gente ver aquelas etapas que
que foi mostrado ali no teste mesmo. Primeiro, eu não dou, eu inicializo com o meu reset em alto. Por quê? Porque como ele vai trazer o reset para um estado conhecido, eu quis mostrar, eu quis mostrar esse X acontecendo aqui. O que acontece? Como ele não sabe qual o valor, ele atribui X para a saída. E aqui eu tive o meu reset. Uma vez que eu tive o meu reset, todas as minhas variáveis internas foram para zero. E minha saída foi para zero. Aqui eu tive o load. O que acontece no meu load? Ele pega o meu valor que está atribuído na minha entrada. Essa entrada aqui foi aquele valor que foi gerado randômico. Esse valor aqui foi gerado randômico. E como eu coloquei o display, isso aqui é para aparecer no meu log também. Então, se eu olhar bem aqui o log, eu vou ver o primeiro valor gerado randômico aqui. Então, eu gerei um valor randômico. Quando eu dei um load, esse valor aqui partiu para dentro do meu internal reg. É isso aqui que eu queria mesmo, está correto. Aí eu passo alguns ciclos de clock sem fazer nada, só para ter certeza que realmente está operando como ele deveria operar. Esse valor aqui é sempre o bit mais significativo. Como aqui é 4, vai estar em 0. Aí o que é que eu faço aqui? Eu tenho um shift. A partir do momento que eu levanto o shift, é esperado que esse internal reg, a cada ciclo de clock, ele dê uma puladinha para casa do lado, né? Então, o que era 4 virou 8, porque o shift para a esquerda nada mais é que uma multiplicação por 2. Então, o que era 4 virou 8, e o meu bit mais significativo foi para 1. Eu continuei com o meu shift, e aí o que era 8 virou 0, porque toda vez que eu faço esse pulo para a esquerda, o meu bit, eu adiciono um 0 no meu bit menos significativo. Então, onde eu tinha 4 que virou 8, agora eu tenho tudo em 0. E aí, para continuar dando shift, não ficar shiftando só 0, ficar fácil de ser observado, aí eu vou dar um outro load aqui e atribuir um novo valor randômico para a minha variável interna. Agora o valor randômico foi 1. Esse valor aqui não foi eu que escolhi, foi o próprio simulador. Então ele atribuiu 1. E a partir do momento que ele atribuiu 1, eu posso observar novamente o shift acontecendo. Então o shift está ligado, o 1 vira 2, o 2 vira 4. Quando eu desligo o meu shift, nada acontece. É isso mesmo que é para acontecer, né? Aquela última linha. Desliguei meu shift, nada acontece. Essa linha... Opa, deixa eu mudar aqui. Desliguei meu load, desliguei meu shift, nada acontece. Ele mantém o mesmo valor. E é isso aqui que está acontecendo. Mantém o mesmo valor até que eu ligo novamente o shift. Então, vai continuar a operar, né? Vai continuar a ter esse shift. Beleza, ok. Cansei do teste do shift, vou partir para o último teste, que seria o teste da precedência. Como é que eu faço isso? Vou atribuir um novo valor randômico para minha entrada e vou ligar vou ligar o shift ao mesmo tempo que eu ligo o load. Qual é a minha precedência? O load. Então, ele pegou esse 9 e trouxe para o internal reg. É isso que era para acontecer mesmo. A partir do momento que eu desligo o load, o shift acontece. Tá ok? É isso que é para acontecer. E eu liguei de novo aqui o load, ele carregou de novo esse valor que está na entrada para o meu internal reg. Então, visualmente, eu confirmei que está ok. Se eu quisesse, assim como nos circuitos combinacionais, eu poderia ter criado aqui um modelo de referência, um modelo de comportamento esperado. Aqui eu deixei mais simples, como são circuitos simples, não fui tão a fundo. Aí eu tenho também um test bench para o meu... Eu fiz também um test bench para o meu Pipo, né, para out. É um pouco do mesmo. Agora, como a entrada é paralela e a saída é paralela, a única diferença dele é que eu vou ter um enable que vai dizer quando o meu sinal entra e quando o meu sinal sai. Então, isso aqui nada mais é do que um circuito armazenador, né? Uma vez que a entrada é paralela e a saída é paralela, não vai ter nenhuma manipulação interna, ele vai apenas armazenar o meu PIN pelo tempo que eu desejar. Então, toda vez que eu tiver um load, eu pego um novo PIN e quando eu não tenho um load, eu mantenho esse valor. Aquele valor vai estar disponível. Então, eu vou pular esse aqui, eu tenho um teste bench para ele também, eu vou pular apenas por causa do tempo. Os próximos circuitos que são apresentados aqui. Eu estou pulando, mas eu vou deixar esses códigos disponíveis, né? Se tiver alguma dúvida, algum problema a rodar, só entrar em contato que a gente roda junto. Circuito mais... sei lá, o primeiro circuito que vem na cabeça quando a gente fala de um circuito sequencial é um contador síncrono.
que é esse contador simples, né? O contador que ele, pelo menos a versão mais básica dele, é um contador que ele vai ficar adicionando um até estourar o tamanho do bit. Então, a partir do momento que eu tenho um clock rodando nele, ele fica acrescentando, 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 até chegar na hora que vai estourar. E quando estourar, começa tudo de novo. Deixa eu trazer o RTL dele, que ele é bem legal de ver. E é bem simples também esse contador, né? É só um contador que quando eu tenho um reset, eu trago ele para o estado conhecido. E se eu não tenho reset, tem um pós-edge de clock, ele vai adicionar mais um. Aí eu deixei ele parametrizado, porque ele é muito utilizado. Acho que a gente utiliza um desse aqui no circuito do, do, do sinal da sinaleira, né? Por isso que é bom deixar ele parametrizado. Eu acho que o da sinaleira vai até 50 e alguma coisa, então a gente coloca para ele ir até 64, coloca 6 bits para ele ir até 64. Então, na verdade, o que vai acontecer, e uma vez que ele passar do que a gente quer, a gente reseta ele sem problema nenhum. Então, o que é que ele faz? Nada mais é do que a cada ciclo de clock ele vai contar mais um. Então, ele é bem simples. Tem um teste bench dele também. Não vou mostrar, né, para não passar muito tempo. E vou tentar focar no próximo RTL, que seria do contador que a gente consegue carregar o valor dele, que é o Loadable Counter Bit. Esse aqui foi um dos nossos exercícios que a gente fez, que a gente queria um contador, que a função dele seria, a partir do momento que eu tenho um load, que eu tenho o meu sinal de load, o meu sinal de carregar ativado, eu vou carregar, eu vou dar um valor de preset, né? Com o valor que está na entrada, vou carregar esse valor de acordo com o valor que eu tenho aqui na entrada disponível. E a partir daí, se ele tiver enable, ele vai contando mais um, mais um, mais um, até estourar. E se ele não tiver enable, ele segura esse valor. Então é um contador bem legal. Dá para utilizar ele também ao invés do passado no nosso circuito da sinaleira. Então eu tenho um test bench aqui. Deixa eu mostrar. Também está no EDA Playground. Your Playground. Loadable. Eu não vou pular direto aqui para a rodada dele. E aí, como é que ele funciona? Deixa eu trazer aqui para o tempo zero. Acho que foi muito. Tá dando para ver legal? Deixa eu ver aqui. Tá bom, tá. Então eu vou ter sempre eu sempre gosto de ver o X acontecendo, né? Que é para ter certeza que quando eu faço o meu reset, eu trago para um estado conhecido. Então, como o meu reset estava em 1 e a simulação começou aqui, os meus regs internos do meu RTL não sabem para onde é que eles vão. Então, eles começam como não inicializados, que aqui no caso é a minha saída, né? Aqui são os valores que eu estou colocando, que são minhas entradas. Esse data-in, o valor que está sendo atribuído para ele, utilizando aquela variável randômica. Mas massa, tinha que ser randômico? Não, não precisa. Eu botei randômico para mostrar uma estrutura nova. Mas se eu quisesse ver que ao invés de random, colocar o valor 8. Não, botar 7. Vou rodar aqui com o meu valor 7. Deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar. Pronto, aí ele inicializou com 7. E a partir daí que ele inicializa com 7, qual é o comportamento dele? Aqui ele trouxe para o estado conhecido. Meu data está em 7, mas a saída do meu computador está em 0. Por quê? Porque não teve nenhum load ainda. Quando eu tenho um load, eu trago esse valor da entrada para a minha saída. Então, esse aqui que era realmente para acontecer. Então, deu load, coloquei o valor aqui na minha saída, e a partir daqui, quando eu der o enable, é para ele começar a contar. Então, ativei o enable, ele foi para 8, 9, 10. Desativei o enable, ele parou de contar. Ok, é isso mesmo que eu quero. Ativei de novo o enable, foi para 11, 12, 13, 14. Aqui eu coloquei um novo valor na entrada, né? Mas até então esse aqui não tem nenhum problema. E aqui eu fiz o meu teste de precedência.
Com esse valor, os dois, o enable e o load ativados, é para ter precedência ao load. Então, eu ativei o load e o enable, e eu posso ver aqui na saída que quem teve precedência foi o load. É realmente o que eu queria. E aí, desativei o load, e o enable ainda está em 1, ele vai voltar a contar normalmente como se nada tivesse acontecido. E só para ter certeza, eu fiz isso mais uma vez. Então, quando eu ativei o load de novo, ele voltou para o valor que estava na entrada. Então, era realmente isso aqui que era para acontecer, e meu contador está visualmente validado. Tem outras formas de validar isso. A gente já viu lá no circuito combinacional, dá para fazer algumas brincadeirinhas aqui. Mas visualmente eu validei os meus exemplos de circuitos sequenciais. Aí, qual seria as próximas etapas das nossas revisões, né? Que aí já estaria chegando finalmente das revisões. Hoje a gente comentou sobre a diferença, eu quis focar bastante na diferença entre circuitos, entre assinalamentos blocantes e não blocantes, porque eu acho que isso aqui é a chave de entender a diferença de como uma ferramenta vai tratar o seu bloco. Então, gastei algum tempinho tentando explicar por que a gente não deve utilizar blocante quando a gente vai fazer lógica sequencial e utilizar não blocante. E as próximas etapas seria a gente já entrar nas máquinas de estados, que foi ali a última etapa da nossa introdução ao Verilog. Então, aqui já tem alguns slides, né, tá lá disponível, alguns slides sobre Verilog. Vou falar aqui um pouquinho da introdução, falar da diferença em mol e mili, e mais uma vez a gente vai partir para os exemplos. Então, já tem algumas cenas dos próximos capítulos aqui. Então, amanhã a gente volta no introdução às máquinas de estados. Ficou alguma dúvida de hoje, pessoal? Márcio, eu entendi a explicação. Agora acho que é mão no código, né? Acho que é a maior. O Matheus deixou uma lista de exercícios aí no final de semana. Acho que eu tentar aplicar esses exemplos em outro exercício é legal. Inclusive, eu tô finalizando a minha. Depois eu vou fazer, que nem eu fiz com aquele outro exercício, vou postar o vídeo das resoluções. Daí, quem quiser ver também, eu vou mandar lá no grupo. Beleza. Acho que ajuda. Não são muito difíceis, não. Eu acho que o piorzinho é o último, que é bem, bem capirotesco. Mas também, nada que tempo e paciência e café não resolvam. E aí o que eu estava planejando era, depois dessa revisão, né, eu vou deixar aqui eu vou adicionar uns slides específicos para a gente trabalhar, não específicos, mas introdutórios sobre test banks. A gente já conversou um bocado sobre test bank, tentou ler ele, né? Já dá para usar algumas estruturas, mas tentar dar uma pincelada nesse assunto também, que já seria a porta de entrada para a Verif. Ô, Márcio, a gente vai ter aula amanhã? Aí depende de você, por mim tá ok. Eu já teria essa máquina de estados finitos aqui pra gente conversar amanhã. Beleza, só perguntando pra saber. Que aí a gente se ajeita. Não, por mim tá tudo Por ok. mim também tranquilo. Amanhã eu tô de boa também. Talvez o comecinho da aula eu perca. Ô, Gabriel, mas quanto a isso, pode ficar tranquilo que eu tô postando lá todas as aulas e mandando no grupo. Então, tipo, se perder alguma coisinha, dá pra revisar por lá também. Beleza? Pronto, vou dar certo. Belezinha. Então, amanhã também uma aula, então. Beleza. Aí hoje, acho que por hoje a gente para por aqui, né? Eu tô fazendo. Primeiro eu tinha marcado a sala para 1 hora, só que eu percebi que 1 hora é pouco. Aí eu marquei para 1 hora e meia. Aí também para não extrapolar muito, ficar muito cansativo, acho que 1 hora e meia tá bom tamanho. Beleza, Beleza. Márcio. Fica Obrigado, com Deus, cara. Márcio. Bom descanso. Com Deus, Deus te muito abençoe. obrigado. Valeu. Muito obrigado, gente. Tranquilo. O Hudson quer ver ali o problema da EDA Playground? Ou deixa para outra hora? Por mim tá ok. Acho que o Hudson saiu da sala. Pronto, então acho que vai ficar para depois. Boa noite.